Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos meditar no versículo que se encontra na carta de 1 Pedro, capítulo 1, verso 6, que diz o seguinte: Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Uma coisa é fato: nem sempre os nossos dias vão ser fáceis ou as coisas vão acontecer como nós esperamos. Nem sempre as nossas expectativas vão ser satisfeitas e muito menos o fluxo das coisas vai estar sempre a nosso favor. Uma verdade que Pedro diz aos seus leitores e que também é aplicável às nossas vidas é de que vamos passar por todo tipo de provação. Isso de alguma maneira vai entristecer o nosso coração, mas de modo nenhum deve nos desanimar, deve nos abalar. Quando Pedro ele escreve essa carta, eram momentos difíceis, momentos de perseguição. E a intenção de Pedro era fazer com que os cristãos tivessem o seu coração animado, fazer com que eles estivessem focados na verdade de Deus. Os desafios eles estão à nossa frente. E muitas vezes vamos ser tentados a ceder ao desânimo ou acreditar na mentira da derrota. Como eu creio que alguns cristãos naquela época podem ter sido fisgados pelo desânimo e talvez hoje o seu coração tenha sido fisgado. Esse versículo em específico, ele aponta para duas verdades. Ele aponta para uma verdade que foi exposta nos versículos anteriores e prepara para uma verdade que vai ser exposta nos versículos seguintes. A primeira verdade é de que os cristãos deveriam se exultar, se alegrar na misericórdia de Deus que nos regenerou para uma viva esperança, uma esperança que não é vã, uma esperança verdadeira, uma esperança garantida por Cristo e seu sacrifício na cruz. Uma esperança que, como Paulo diz em Romanos 5, de maneira nenhuma ela nos desaponta. É uma esperança pela qual nós vivemos, uma esperança verdadeira e na qual nós confiamos, uma esperança que vai permanecer para sempre. O segundo motivo pelo qual os cristãos deveriam se manter alegres era por conta da herança que nos foi garantida e está guardada nos céus. Uma herança que vai ser manifestada e revelada nos últimos dias e que não perece, não perde seu valor e que de maneira nenhuma pode ser maculada. Uma esperança que Deus nos guardou, que nós temos por meio da fé. Isso deveria manter o coração dos cristãos alegres e isso deve manter o nosso coração alegre. Em momentos de dificuldades, momentos de provação, nós devemos ter o nosso coração e a nossa mente voltada para as verdades da palavra e para as coisas que Cristo nos garantiu, a vitória garantida por Cristo. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade que esse versículo nos aponta é a que está exposta nos versículos seguintes. Em algumas traduções, esse versículo ele é apresentado da seguinte maneira: sendo necessário passar por provações. A nossa fé ela é valiosa muito mais do que o ouro. Mas da mesma maneira que o ouro, ela é purificada e provada pelo fogo. Essa é a função das provações da nossa vida. Por isso é necessário que passemos por provações. Por propósito de Deus, algumas coisas na nossa vida vão ser moldadas através das provações. Então Deus ele continua agindo em momentos difíceis, ele continua presente. O nosso caráter, a nossa fé, a nossa perseverança continua sendo trabalhada. Por isso não desanime. Nesses tempos difíceis em que nós estamos reclusos nas nossas casas, tem essas duas verdades em mente. Naquilo que você deve se alegrar, na esperança viva e verdadeira que nos foi garantida através de Cristo, na herança que nos foi concedida através de Cristo e na necessidade de passarmos por esses tempos e que Deus continua agindo na nossa vida nesse período. Deus abençoe.